A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas, CPAD, Sala dos Adultos. Justificando, a ausência da lousa, alguns sentem falta, nem todos, mas alguns sentem a falta da lousa. Devido a uma lesão por esforço repetitivo, que eu adquiri ali em 1990, 1991, os meus braços, os nervos, eles inflamam, por isso tendinite. Então os tendões inflamam, de maneira que eu não consigo sustentar, sou destro, não sou ambidestro, não consigo sustentar o braço muito tempo. E quando vai doendo, vamos dizer assim, quando está infeccionado, eu não consigo escrever também, a letra fica ilegível, não tem como. Então, já peço desculpas, peço a oração, na próxima aula, se Deus quiser, nós possamos fazer uso como já temos o costume. Eu também já quase perdi o costume de não usar a lousa. Então, para tanto, agradeço a cada um de vocês. Lição de número 11, esta lição será ministrada no dia 15 de março de 2026 em nossas igrejas, e ela traz o tema O Pai e o Espírito Santo. O texto áureo se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E a verdade prática nos ensina que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Então nós vamos trabalhar com estes três verbos, libertar, confirmar e conduzir, dentro da lição de hoje. Vamos ler o texto, ou melhor dizendo, os objetivos da lição, como sempre fazemos. Então, o primeiro é mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e confirma a nossa filiação em Cristo. O segundo é explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai. E o terceiro objetivo, destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. Então, esta é a lição, aqui nós temos os objetivos desta lição de hoje. E o tema, o Pai e o Espírito Santo. Nós vamos falar desta relação, de objetivos, trabalho, atuação na vida do cristão. Nós vamos analisar sobre isso. E Paulo já diz que uma das funções que nós veremos deste trabalhar do Pai e o Espírito Santo é guiar a vida. Veja, todos os que são guiados pelo Espírito Santo, estes têm uma qualidade, eles são filhos de Deus. Então, para que nós tenhamos esta denominação, esta qualidade de sermos filhos, nós precisamos ter esta operação do Espírito Santo na nossa vida, que é ser guiado pelo Espírito Santo, quer dizer, ser conduzido, ser direcionado, ser orientado. Aquele que é chamado de filho de Deus, ele não pode viver ao seu bel prazer, ele não pode conduzir sua vida, seus projetos e tudo aquilo que ele tem em mente segundo a sua própria vontade. Não. Tudo isto é guiado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida para que se cumpra os propósitos de Deus também em nossa vida. Isto quer dizer que nós perdemos, vamos dizer, as nossas vontades, a nossa personalidade, nos tornamos um robô de maneira alguma. De maneira alguma. A única situação é que estes nossos desejos, a nossa vontade, os nossos pensamentos, todos eles estão ligados à vontade de Deus. Ora, nós só conseguimos fazer isso
se formos guiados, se formos conduzidos pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, para que aconteça esta atuação, nós vemos, na verdade prática, como eu disse, as três palavras, né, que nós lemos dentro da verdade prática. Aqui o primeiro é: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado. Então isso já nos dá a ideia de que, para que eu possa me movimentar, para que eu possa me locomover, para que possa ser conduzida a minha vida, eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto das amarras da escravidão, daquilo que limita o ser humano. Eu preciso ser liberto destas amarras do pecado. E estas amarras, elas só podem ser desfeitas mediante a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Segundo, nós vemos que o Espírito Santo confirma a nossa filiação. Veja, depois da libertação, né, nós temos a regeneração, e com isto, o que acontece? O Espírito Santo testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nós temos aqui a confirmação da filiação. Veja, confirma nossa filiação em Cristo. Eu tenho que ter este testemunho interno. E este testemunho, ele me traz segurança. Ele aumenta e fortalece a minha fé. Ele estrutura a minha vida na presença de Deus, né? Um alicerce extremamente forte para que o edifício da minha vida, o edifício da minha fé, ela seja segura. Lembremos-nos de que o Senhor, ao nos falar sobre quem crê e quem não crê, o que acontece é o que edifica a sua casa sobre a rocha e aquele que não edifica. Qual é o problema? Ora, dependendo do fundamento, as adversidades da vida vão colocar abaixo esta construção. Quer dizer que nós não conseguimos solidificar a nossa fé. Ora, e sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Aquele que se achega a Deus, ele tem que crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós temos aqui estas confirmações, cuja principal é a nossa filiação. Quer dizer, nós fomos adotados em Cristo e transformados mediante a operação do Espírito Santo, e tudo isto é garantido a nós mediante a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento. Veja, Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, um versículo extremamente conhecido por todos os cristãos que têm por costume ler, ouvir sobre as Sagradas Escrituras. Ele sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Então, este testemunho do Espírito Santo interno, quer dizer, dentro da vida, no ser imaterial do cristão, né? Não somente esta fé que aparenta mediante uma transformação de guarda-roupas, que é o externo, que é sobre o corpo, nós temos principalmente o testemunho do Espírito Santo na nossa vida, que somos filhos de Deus. Então, ele confirma esta filiação. E, obviamente, esta confirmação nos traz toda esta segurança, principalmente de nos achegarmos a Deus confiadamente, como disse o escritor aos Hebreus, também no capítulo de número 4. Eu disse também, porque nós já citamos o capítulo de número 11. E também nos conduz à herança. Então, veja, nós temos a libertação, a confirmação e agora a condução do Espírito Santo em nós. Quer dizer, é Ele quem vai nos orientar, é Ele quem vai nos conduzir, é Ele quem nos coloca no caminho, usando as Sagradas Escrituras como bússola para que nós não nos percamos nos caminhos da vida. Tá bem? Então, prestemos bem atenção nesta atuação do Espírito Santo. Então, ele nos liberta da escravidão do pecado, ele confirma a nossa filiação em Cristo, porque nós somos filhos adotados pelo Pai, né?
sabendo, nós estamos falando sobre esta lição, se eu não me engano, na lição dos jovens da editora CPAD. Então, nós estamos falando sobre a adoção, também uma das lições fala sobre a adoção. Então, somos filhos adotados em Cristo, que é o filho, vamos dizer assim, o filho natural. Natural no sentido de ser ele o filho. Nós somos adotados na pessoa bendita e transformados pelo Espírito Santo na nossa vida. Então, nós somos adotados em Cristo, quer dizer, a nossa filiação ela é confirmada em Cristo, em Cristo nos lembrando que somos filhos por adoção, éramos outrora zambujeiro, que agora é enxertado na oliveira verdadeira, passa a produzir bons frutos, né? Todos nós, principalmente nós aqui do interior, sabemos o que é um enxerto, né? Sabemos o que é um enxerto, tá bem? E nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. E nós vamos ver que herança é esta, né? Que o Senhor preparou para nós, cujo Espírito Santo faz todo este trabalho na nossa vida para que nós venhamos a entender, a compreender, colocar em prática e atingirmos o nosso objetivo, que é cumprir os objetivos, os propósitos do Pai. Tá bem? Então, nós temos no tópico de número 1 o tema, o Espírito e as dádivas do Pai. Então, quando falamos sobre dádivas, nós estamos falando daquilo que advém de Deus. Tá? Poderíamos chamar de presentes, mas talvez tenhamos uma ideia limitada do que são estas dádivas. Tá bem? Não dá para ter uma ideia só de presente, porque pensando em presente, nós pensamos somente em coisas, vamos dizer assim, aquilo que nos agrada. Presente é coisa que nós gostamos, né? Mas quando olhamos na questão da filiação, nós vamos ver que, segundo a lição que vai ao ar junto com esta, dos jovens, nós vamos ver que, para atingir o objetivo que nós falamos aqui no último da extensão da verdade prática, que é alcançar a herança, nós vamos ver que esta herança ela é conquistada com dificuldade hoje, para a alegria futura. E eu até citei que Paulo nos diz que a glória que há de ser revelada em nós um dia não é para ser comparada com as tribulações desta vida. Tá bem? Então, é uma conquista, uma vitória, mediante um início difícil. Porém, o final dele é totalmente feito de alegria, porque estaremos para sempre na presença de Deus. Então, nós vamos falar sobre o Espírito e as dádivas do Pai, tá bem? Para que não tenhamos uma ideia equivocada ou incompleta do que vem a ser dádivas, tá? Às vezes, a dádiva, nós pensamos no montante e ela vem um pouco mais reduzida. Às vezes, nós pensamos nela de forma reduzida e ela vem abundante, sacudida e generosa, colocada sobre a nossa vida. Então, nós temos que nos localizar, né, para que entendamos e nesta batalha nós consigamos vencer, ainda que venham as adversidades, as dificuldades, nós não venhamos a desistir. Muitos estão parando à beira do caminho justamente por isso. Mas eu pensava que era diferente. Eu achei que ser crente era viver de rosas. Eu achei que ser crente ia ser um mar de rosas a minha vida. E não é bem assim. O Senhor nos diz que nós teremos aflições deste mundo. Tá? Então vamos falar sobre dádivas, nos lembrando de tudo isto. Tá? E eu separei neste subtópico 1, o subtópico também de número 1, o último parágrafo deste subtópico que diz assim: então, não somos mais escravos, mas filhos. Ponto. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão do Pai. Veja, então é necessário que nós tenhamos também este sentimento. Primeiro, de que nós não somos mais
escravos do pecado. Quer dizer, as amarras do pecado, como eu já disse no início, elas foram totalmente quebradas e hoje nós estamos livres. Veja, mas a liberdade, Paulo vai nos ensinar o sentido real desta liberdade no capítulo 5 de Gálatas, da carta que Paulo escreve aos Gálatas, quando ele chama a atenção dos crentes da Galácia justamente porque eles estavam confundindo a liberdade com uma determinada libertinagem. Tá? Paulo se impressiona como tão facilmente os Gálatas eles fogem da graça recebida e voltam a assimilar ou começam a assimilar elementos da fé judaica que não, né, no caso a circuncisão, que não acrescentaria nada à sua salvação, pelo contrário, né, dividiria a sua fé entre elementos do passado que serviram de sombra, de aio que nos conduziu até Cristo, tá bem? E também confundiria a fé mediante a graça, que é um favor imerecido. Então, quando nós pensamos, nós temos que nos lembrar que, veja, se já não somos mais escravos, somos libertos. Tá bem? E Paulo começa o capítulo 5 da carta aos Gálatas dizendo assim, né, fostes libertos do jugo do pecado. Não torneis a meter-vos debaixo do jugo do pecado. Quer dizer, voltar novamente àquela velha vida que nós tínhamos. Tá bem? Mas o último versículo, que é o 13, ele vai dizer assim, e também não useis desta liberdade para dar ocasião à carne. Quer dizer, é quando nós começamos a confundir liberdade com libertinagem. Liberdade com libertinagem. Nós começamos a confundir esta dádiva da libertação que o Senhor nos deu. Mais adiante ele diz que esta liberdade, né, que nos conduz à filiação, quer dizer, somos filhos, ela nos livra primeiro do medo e depois do poder do pecado. Quer dizer, este medo do pecado, talvez ele não nos afastava. O medo do pecado não nos afasta do pecado, mas nos afasta de Deus. Por quê? Obviamente, pecando, qual é a primeira reação do homem? Vamos nos lembrar de Adão e Eva. Qual foi a primeira reação ao descobrirem que estavam nus? Eles foram se esconder. É a primeira reação que nós temos quando pecamos, né? Principalmente aqueles que pensam assim, pequei, agora não tem mais jeito, agora não tem mais condições. Deus está irado, Deus vai me jogar sobre uma cama, Deus vai... E este medo faz com que o homem não se afaste do pecado, mas se afaste de Deus, que é o único que pode livrar o homem do pecado. Então, este medo, ele é tirado da nossa vida e, consequentemente, o que aumenta? Aumenta a nossa confiança de nos achegarmos a Deus. Então, o medo do pecado, ou o medo que vem após o pecado, ele nunca nos leva para perto de Deus se não houver toda esta atuação, todo este agir do Espírito Santo na nossa vida. Tá bom? Então, quando há esta atuação, obviamente, o testemunho do Espírito Santo de que eu sou filho de Deus, consequentemente o Pai me ama, vai me perdoar se eu me achegar a Ele confiadamente, Ele vai me perdoar e este perdão me dará a confiança de poder chegar cada vez mais perto, me aproximar cada vez mais da pessoa bendita do nosso Deus. Tá? Não pensemos que o medo do pecado nos leva para Deus, pelo contrário, nos afasta de Deus, porque temos medo, porque pecamos. E também do poder do pecado. Tá bem? Quando nos achegamos a Deus, veja, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele fugirá de vós. Ele quem? O pai do pecado. Né? Ele quem? O inimigo das nossas almas. Ele se afasta a cada passo que nós damos na direção de Deus. E isto, nesta atuação do Espírito Santo que nós estamos lendo aqui, né? Essa filiação, quer dizer, fazermos parte da família de Deus,
faz com que o poder do pecado, que era quase que nas nossas vidas incontrolável, agora ele é controlado, não por nós, tá? Mas por toda a força que é gerada pelo Espírito Santo. Então, resisti, pois, ao diabo e ele fugirá de vós. Veja, nós só podemos resistir ao pecado ou ao diabo a partir do momento em que somos libertos e temos esta confiança de que fazemos parte da família de Deus, desta filiação que nos é dada em Cristo e operada em nós pelo Espírito Santo, testificando com o nosso espírito. Então, nós conseguimos resistir ao pecado, conseguimos. Aí ele diz assim, nos livra do medo e do poder. Veja que o pecado ele tinha aquela influência sobre nós, agora não mais. Agora não mais, porque nós sabemos a quem recorrer, nós sabemos para quem correr, né? Nós sabemos para onde vamos nos achegar por causa do pecado. Veja, não estamos isentos de pecar, mas pecando nós sabemos onde ir, que é na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse o apóstolo João na sua primeira epístola, né? Estou falando do Evangelho, primeira, segunda e terceira epístola de João, né? No capítulo de número 2, o versículo de número 1, ele vai dizer assim, ora, se pecarmos, filhinho, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se algum de vós pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Veja que a ideia do pecado é a questão jurídica, porque coloca um advogado. Se você cometeu esta infração, tem um advogado para te defender, que é Jesus Cristo, o justo, e ele está diante do Pai para te defender. Óbvio que aí o poder do pecado, ele está muito menor ou quase inexistente, porque nós ainda habitamos num corpo carnal, quer dizer, nós estamos sujeitos ao pecado, mas o poder, aquela influência gigantesca que ele tinha sobre nós, ele não tem mais. Quer dizer, nós vamos pecar só se nós quisermos, que é onde o próprio João vai dizer mais adiante, que por este peço que não os oreis, quer dizer, tragam para nós. Porque vai precisar, às vezes vai precisar de uma determinada sanção por causa do pecado, tá bem? Então nós temos aqui que esta filiação nos livra do medo. Quer dizer que quando eu estou muito consciente desta doutrina, que é a doutrina da filiação, que está dentro da doutrina da justificação, que está dentro da doutrina da salvação, da soteriologia, veja, aquela influência forte que o pecado tinha sobre mim, agora não tem mais. E quando eu sou lembrado destes pecados, obviamente eu vou lembrar aqueles que estão tentando me lembrar de que Cristo já me perdoou. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo já me purificou. Então, este poder, ele agora está ausente da minha vida. Ah, mas irmão Maurício, então quer dizer que toda vez que eu peco é porque eu quero? Nem todas as vezes. Às vezes pecamos, né? Às vezes até sem querer, mas cometemos uma determinada infração, desculpa. Então, nós temos que pensar nisto. Lembra que eu falei que o pecado ele traz o medo? E o medo me afasta de Deus? Então, convictos desta filiação, eu estarei livre do medo, né? Deste medo que me afasta, que não tem nada a ver com o temor a Deus. Medo é outra coisa. Medo me faz afastar de Deus. O temor me faz me aproximar muito mais respeitosamente do nosso Deus, tá bem? E nos convida à comunhão com o Pai. Olha que interessante. Quando toda esta área ela é praticamente anulada, aniquilada pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, testificando que somos filhos de Deus, nós recebemos este convite. Que convite é este? Para a comunhão com o Pai. Quer dizer, eu vou me achegar cada vez mais. Esta comunhão, esta intimidade com Deus, ela vai crescer, ela vai aumentar. E eu me achegarei cada vez mais nós nos achegaremos cada vez mais ao nosso Deus. Então, veja, além de tudo, ainda tem este convite abençoado para me aproximar de Deus.
Lembra? Pecado, medo afasta. Pecado, certeza da filiação, do perdão, do arrependimento, do perdão, me aproxima de Deus. Me aproxima de Deus, tá bom? Então vamos para o ponto de número 1, 2, da rebeldia a filho legítimo. Eu separei 2 pontos, tá, no meio do texto, do ponto de número 2, os privilégios desta dádiva incluem. Então veja, agora nós vamos falar de privilégios. Óbvio que, como filhos, todos os filhos têm privilégios. Tá? E nós falamos na lição do jovem, tem privilégios, né? Tem favores, né? Direitos, mas tem responsabilidade. É outra coisa que eu preciso me lembrar. Veja que lá na Liberdade, não lá na Liberdade, lá no bairro da Liberdade, mas quando eu falei sobre a liberdade, eu tenho que me lembrar que esta liberdade, eu não posso confundi-la, tá bem? E dentro desta liberdade eu vou dar ocasião à carne, porque muitas coisas me serão apresentadas, como diz o apóstolo Paulo, né? Tudo me é lícito, muita coisa lícita, não somente lícita, mas elas vão vir até mim. Porém, Paulo diz o quê? Nem tudo eu posso fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como cristão, servo de Deus, filho de Deus, não convém a mim fazer determinadas coisas. Tá? Ou mais adiante ele vai dizer, eu não serei dominado por nenhuma delas. Eu quero me lembrar sobre isso. Vamos nos lembrar que além dos privilégios, nós temos deveres. Nós temos direitos, mas temos também deveres, a gente precisa lembrar para poder entender. Então, os privilégios desta dádiva, quer dizer, né, desta filiação, ou fazer parte da família de Deus, sendo adotados em Cristo Jesus, incluem direito de chamar Deus de Pai. Primeiro, o direito de chamar Deus de Pai. Tá? Nós não tínhamos este direito outrora quando vivíamos no pecado. Tá bem? Mas, veja, além de Deus, Deus soberano, Deus magnífico, Deus terrível em louvores, como diz as Sagradas Escrituras, um Deus que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja, tudo isto não vai nos trazer medo. Por quê? Porque eu vou me achegar a Ele, veja que privilégio, eu posso chamá-lo de Pai. Então, quando eu me lembro deste tratamento paternal de Deus na minha vida, certos receios e medos, né, algumas pessoas se espantam com determinadas declarações, nas Sagradas Escrituras, e eles começam a ter uma certa paura de Deus. Não precisamos. Veja, todas estas declarações são para aqueles que não se comportam, não se conduzem ou ainda não fazem parte da família de Deus. Não foram adotados em Cristo Jesus, tá? E não foram regenerados na pessoa bendita do Espírito Santo em sua vida. Veja, eu trouxe versículos que muitos crentes, quando leem, têm um certo... Não, nós precisamos ter reverência. Horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivo. Isto não pode me trazer medo, mas mais respeito, reverência diante de Deus. O meu comportamento tem que ser condizente com o eu ser chamado filho de Deus e também com as Sagradas Escrituras. Tá bom? Então, veja, eu tenho o privilégio de chamar Deus de Pai. Tá bom? E indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Eu citei Efésios capítulo 4, aqui nós temos Hebreus capítulo 4, aqui nós temos Efésios 2,18. Então, outro benefício do filho tornado legítimo é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza de seu pai adotivo. Né? Então, veja, todos os privilégios de Cristo como filho também vêm a nós. Por quê? Apesar de sermos adotados ou filhos adotivos, a documentação é toda ela voltada para tornar esta adoção legítima.
senão seríamos meras criaturas, ou filhos de criação somente. Mas a adoção, ela dá o quê? Todos os direitos e privilégios de um filho natural do casal, vamos dizer. Natural do casal. Um filho do casal. Então, o filho adotado, mediante esta documentação, tem todos os privilégios. E nós também, né? Quando somos adotados em Cristo, somos legitimados filhos pela habitação do Espírito Santo, que testifica que somos filhos de Deus. Tá bem? E nos tornamos herdeiros de toda a riqueza do nosso Pai adotivo, de Deus. Vamos para uma outra visão também. Veja, muitas vezes nós confundimos este direito à herança. Lógico, teremos privilégios, determinados gozos aqui na terra? Sim. Porém, veja, o próprio Cristo disse: você me chamou de rei, e na verdade eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. Quer dizer que a nossa herança também não é terrena. A nossa herança, ela é celestial. Nós temos uma casa. Nós não pertencemos a este lugar. Então, quando eu penso em receber heranças do meu Pai, eu tenho que me lembrar que toda esta herança ela está nos céus, ela é celestial. Então, eu não devo confundi-la com privilégios materiais. Tá? Não, eu sou o filho de Deus. Né? E nessa ideia de ser filho de Deus, um dos filhos de Davi, que o amigo disse: não, você é filho do rei, você pode fazer o que você quiser. Ele simplesmente violenta ele, né? Toma uma atitude extremamente descabida, né? E depois sofre a consequência. Quando o irmão era meia-irmã dele, o irmão dela fica sabendo, aí ele vai sofrer uma consequência. E muitos têm o costume de dizer esta frase, mas não de maneira correta. Eu sou o filho do rei, somos, mas o reinado do nosso Deus não é neste mundo. Isto quer dizer que nesta peregrinação eu vou ter o sustento, eu vou ter o necessário, mas a herança mesmo eu vou recebê-la nos céus, que é a habitação do nosso Deus. Que é a habitação do nosso Deus. Por isso a Bíblia também nos ensina que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então veja, eu sou filho de Deus, sou herdeiro e co-herdeiro, tá? Destas bênçãos de Deus em Cristo, porém, o meu tesouro não está nesta terra. Tá bem? Por isso, quando em vez nós cantamos, sou peregrino na terra, e longe estou do meu lar, minha alma ansiosa espera que Cristo a venha buscar. Aqui só, e por aí vai. Entendemos? Então veja, nós vamos ter o suficiente para passar por esta vida, mas a nossa herança está nos céus. Então veja, este privilégio que nós vemos aqui, tendo sido tornado filho legítimo, é que nos tornamos também herdeiro de toda a riqueza do nosso Pai adotivo. E onde é que está esta riqueza? Está nos céus. Tá bem? Então, alguns confundem. Não, mas eu não ia ser, aqui eu não ia ser, eu não sou herdeiro de Deus, então tudo isso aqui, toda a riqueza, eu tenho, ele tem que... Não, ele não tem nada. A riqueza já está preparada. Tá? Só que não é aqui o nosso descanso. Porque, né, como diz Ageu, não é aqui o nosso descanso. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 9, ele diz que ainda resta um lugar de repouso para o povo de Deus, e não é nesta terra. Paulo vai dizer aos Efésios que o reino, a nossa habitação, a nossa cidade não é terrena. Então nós precisamos entender o contexto sem confundir a ideia central deste contexto. Então toda esta legitimidade, ela vai nos dar o direito à riqueza, toda a riqueza deste pai adotivo. Mas temos que nos lembrar, tá? Que a nossa riqueza está nos céus. Por isso que nós andamos olhando para cima, tá? Olhando para o autor e consumador da fé, olhando para cima, como Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, porque é de lá que vem o nosso Redentor, que vai nos levar para habitarmos neste lugar de gozo e de riqueza, muros de jaspe,
ruas de ouro, muros de jaspe de cristal, né? Também não é literal. Não vai pensar em levar um martelo e uma taiadeira para tirar pedaço, para guardar no bolso, que não é isto também. Tá bom? Vamos mais adiante. Ponto de número 3, então falamos da rebeldia a filhos legítimos, ou a filho legítimo. Então, outrora vivíamos em rebelião contra Deus. Agora, sendo feitos filhos adotivos legítimos, agora nós temos paz com Deus, temos comunhão com Deus, e esta comunhão diariamente ela tem que ser estreitada, né, entre nós e Deus, buscando cada vez mais a presença de Deus. Agora vamos falar das trevas à plenitude do Espírito, tá bem? Então o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Veja, é capacitado. Se não houvesse esta capacitação, nos dado esta aptidão, nos tornado aptos a isto, de maneira alguma nós teríamos comunhão com Deus. Deus continuaria procurando esta comunhão conosco, mas nós não iríamos querer. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa ela vai sempre nos afastar do que é bom, sempre nos afastar do que é de Deus. Então veja, a ideia que o crente ele é capacitado a ter comunhão com Deus. Quer dizer que aquele que andava em trevas, nós tínhamos prazer nisso. Quem de nós não tinha prazer nas trevas, no pecado, no mundo, né? Tudo aquela facilidade do mundo, todos aqueles pratos do mundo, aquilo trazia uma certa felicidade. Eu sempre chamo de euforia, né? Que é o que as coisas do mundo ocasionam à pessoa. Não é uma felicidade legítima, porque a partir do momento que você precisa somar algo à sua vida, seja líquido, seja sólido, seja, vou chamar a fumaça de gasosa, né? Não é um gás, né? Mas é uma fumaça. Você precisa disto, então você não é alegre. Você está num estado de euforia, que daqui a pouco termina e vem aquele estado de down. A pessoa vai lá embaixo, né? Fica rasteira, quer dizer, ele precisa recorrer a este subterfúgio para que tenha este momento de euforia, que não pode ser confundido com alegria. O mundo não tem alegria, o mundo vive uma euforia por causa dos pratos e dos copos e dos cilindros nicotinosos, ou não, né, que lhes são oferecidos. Então nós somos chamados das trevas para esta maravilhosa luz. Então nós somos capacitados, quer dizer, aquele que andava em trevas, quer dizer, em trevas e ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito Santo. Tá bem? E toda esta luz ela é fornecida, tá, mediante este guiado Espírito Santo e da palavra, como disse o salmista no Salmo de número 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o homem ele é guiado pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus. Ora, se nós não temos esta comunhão com a palavra, com as Sagradas Escrituras, ficará mais difícil de nós nos conduzirmos, de nós nos comportarmos. Mas, veja, esta capacitação que nos é dada para termos comunhão com Deus, ela vai vir o quê? Mediante a presença do Espírito Santo. E nós não andamos mais em trevas e nem na ignorância espiritual. Quer dizer, se alguém ainda está cego, é cego aquele a quem a palavra não foi revelada. Tá bem? Ele não entendeu ainda a palavra do Senhor. Se alguém ainda, o príncipe deste mundo está cegando. Tá? Se alguém ainda está cego, é porque ele não anda na luz das Sagradas Escrituras e nem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, das trevas, saímos das trevas do pecado e da ignorância espiritual e agora nós temos este caminhar seguro na presença de Deus, tá? Vive em plena luz, guiado pelo Espírito Santo. Se as trevas estão ligadas à ignorância espiritual, a luz está ligada à revelação espiritual, ao entendimento espiritual que nos é dado, né? Mediante a presença do Espírito Santo, que também nos guia neste viver, neste trajeto, como eu já disse,
que nós somos peregrinos, nesta peregrinação que nós estamos fazendo na terra. Tá bem? Ponto de número 2, o Espírito nos guia na vontade do Pai. Então, os filhos são guiados pelo Espírito. Então nós vamos repetir novamente? Não, calma, nós vamos chegar lá. A marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Então vamos, como nós já falamos alguma coisa sobre ser guiado pelo Espírito Santo, vamos nos lembrar desta filiação nominal. O que isto tem a ver? O que isto quer nos dizer? É quando a nossa identidade ela é único exclusivamente de aparência. Tá? Aqui a filiação nominal. Eu me chamo, alguém pode me chamar de filho de Deus, mas eu não pertenço à família de Deus. Por quê? Por causa do meu comportamento, por causa veja, o que ele conta para nós entender? Mas uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Então, veja, se o fruto do Espírito Santo não é manifestado na minha vida, logo, o eu me declarar filho de Deus é único, exclusivamente, nominal. Não tem nada a ver com a transformação de Deus, me levando à condição de filho de Deus, de pertencimento à família de Deus, a esta família. Tá? Então fica aquela coisa nominal, aquela coisa que só é que nem um crente nominal, ele só é membro de uma igreja, mas ele não faz parte do corpo de Cristo. Tá? Estou falando, ele faz parte da organização, mas não faz parte do organismo. Tá? Ele está arrolado no rol de membros, ele tem seu nome, sua carteirinha, credencial, o que quer que seja, porém não faz parte do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós somos os membros e ele é a cabeça. Tá? Então, a igreja como organismo, como corpo de Cristo. E nós precisamos tomar cuidado com esta aparência. Tá? Muitas vezes estamos nos enganando, pensando, achando que somos realmente filhos de Deus, quando não somos. E ele diz aqui, como o escritor ele nos esclarece, como que eu vou reconhecer ou ter a certeza em minha vida desta filiação. Primeiro, o Espírito testificando com o meu Espírito. Segundo, veja, a vida conduzida pelo Espírito, ela vai apresentar, principalmente, né, além da identidade como filho, e algumas outras partes desta identificação, eu vou entender que a minha vida ela é conduzida pelo Espírito Santo. Então veja, o Espírito testifica e eu apresento os frutos do Espírito Santo. Bem? Então, os filhos são guiados pelo Espírito. Se não estiver acontecendo isto, o que é que me faz entender o quê? Que esta filiação ela é só nominal, tá bem? É só de aparência. Não é uma filiação legitimada, como nós falamos no texto anterior, né? No tópico anterior. Tá? Então, nós precisamos tomar cuidado para não incorrer neste engano. Então, que nós despertemos enquanto é dia, né? Nós precisamos acordar, tá? Nós precisamos acordar para quê? Para que esta filiação, para que o testemunho do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo, por eu ser conduzido por ele, direcionado por ele, estejam na minha vida e esta certeza ela seja verdadeira. Eu não esteja me enganando na questão de ser filho de Deus. Indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito como alguém que é levado pela mão, tá? Que é conduzido. Então, aqui já nos traz a ideia de uma criança, né? Se você pega pela mão, forçosamente me lembra que eu sou uma criança. Então, pega pela mão, me ajuda a atravessar a rua, me ajuda em muitas situações nesta caminhada. Então, é o nosso condutor, tá? É aquele aio que nos conduz no caminho certo, no caminho do plano de Deus para a nossa vida. Então, o ponto de número 2 vai falar
o Espírito opera a mortificação da carne, tá? Do grego tanato, né? Por isso que você vai ver em muitos lugares, tanatopraxia, que é a prática do tanatos, né? Mais esclarecidamente, daquele profissional do Instituto Médico Legal, né? Para não ser muito explícito, né? Mas também não teria nada a ser. Então, nós vemos aquele que cuida do corpo, ou estuda o corpo, após a vida se retirar dele, tá? Para não usar outros termos, para não confundir o algoritmo. Então, veja bem, Thanatos tem a ver com quem? Com a morte. Tá? Com a morte. Então, tanatopraxia, está tudo ligado ao IML, ao profissional, ao médico legal, legista, que vai cuidar do corpo. Então, mortificar, usado este termo usado na lição, né, em Romanos capítulo 8, versículo 13b, significa fazer morrer, sufocar algo até que perca a sua força. Então, veja, como eu disse no princípio, nós não conseguiremos eliminar o pecado totalmente da nossa vida. Por quê? Estamos num corpo de pecado. Porém, nós podemos pressioná-lo de uma tal maneira que ele não tenha ação. Aqui ele diz assim, sufocar algo até que perca a sua força. Quer dizer, eu vou ter este domínio sobre o pecado na minha vida de tal maneira que, veja, surgiu o desejo, ainda não é pecado. O pecado é quando coloca em prática, tá? Algumas coisas. Se bem que Cristo nos ensinou que pensar também, né, vamos dizer, na mulher do próximo, nós já cometemos adultério com ela. Tá bem? Então, o pecado ele vai ser consumado, se eu não me engano, o Tiago vai dizer, quando ele faz o quê? Quando ele vem para fora, quando eu coloco em prática aquilo que eu estou pensando. Então, enquanto não, ainda que ele povoe meus pensamentos, eu não posso alimentá-lo e nem posso deixar que ele saia. Eu vou sufocá-lo, vamos dizer assim, no ninho, quer dizer, onde o pecado trabalha, que é no coração, que é na mente. Então eu preciso sufocar. E esta palavra mortificar está ligado a isto. Diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. Tá? Então, trocando em miúdos, eu vou tentar por todos os modos que este pecado, que o velho Adão, não coloque os braços para fora, mas vou sufocá-lo no seu lugar de origem, né? Que é o pensamento. Os desejos estão ligados ao pensamento, ao coração, né? Ao psique do ser humano. Então, nós vamos sufocá-lo ali, né? Se não me engano, um dos reformadores, né? Não vou citar o nome, eu ia dizer Lutero, mas vai que eu erro, aí pronto, sabe como é que é. Ele diz, eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas posso impedi-los de fazer ninhos sobre minha cabeça. O que ele estava dizendo? Eu não posso impedir os pensamentos, mas eu posso fazer com que eles não tomem um rumo, um vulto muito grande, a tal ponto de eu não conseguir sufocá-lo e ele ser consumado. Aí a situação vai ficar mais difícil. Então nós precisamos subjugar os desejos pecaminosos, já no ninho, cortar no ninho, mal pela raiz, tá? No pensamento. Ponto de número 3.2.3, o Espírito age conforme o plano do Pai. Quer dizer, toda a ação do Espírito Santo, quer dizer, toda a ação da Trindade sempre estará atrelada a cumprir o plano pré-estabelecido antes da fundação do mundo. Então, quer dizer, conforme o plano do Pai. Então, o Espírito age, as ações do Espírito Santo estão todas elas voltadas para cumprir o desejo do Pai, né? Do plano, seja o salvífico, o plano, até que ele seja levado a cabo no final dos tempos. Tá bem? Então, este texto, quer dizer, de Gálatas 4, de 4 a 6, como está na lição, ele enfatiza que o Pai envia o Filho na plenitude dos tempos, quer dizer, no tempo estabelecido por Deus.
dentro do tempo da vontade de Deus. Então não foi o desejo do homem, não foi o desejo, a grande necessidade do mundo, não. Aquele tempo foi estabelecido por Deus. Então Jesus Cristo nasce na plenitude dos tempos. Tá? Quando se completa ou chega o período da vontade de Deus. E aí se realiza com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? O Filho foi enviado, tá? O propósito deste envio, qual é? Resgatar o resgate dos pecadores. Resgatar os pecadores. Por quê? Obviamente, como Paulo nos ensina, qual é o salário do pecado? Então o Senhor vem nos resgatar, vem nos restaurar, vem nos redimir desta situação, deste caminho que nós trilhávamos, que nos conduzia à perdição. É por isso que o profecista vai escrever que há caminhos que para o homem, veja, quando ele age segundo a sua própria vontade, há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final deles são caminhos de morte. Então nós fomos resgatados, né? Todos nós éramos pecadores. Agora lembramos do capítulo 3 de Romanos, o verso 23, todos pecaram, excetuando Cristo, né? Quando o verbo se faz carne, para resgatar, e o Espírito para transformar, quer dizer, ele vai agir, a atuação do Espírito Santo. Então vamos reprisar: o Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica. Tá bem? Esta ação, todo este trabalhar, todo este propósito, quem vai aplicar em nossa vida é o Espírito Santo. Então está aqui o Espírito para nos transformar, agir de maneira a nos transformar em filhos legítimos, como está em Romanos, capítulo 8, versículo de número 16. Tá bem? Então veja, o Pai planejou, fez o plano, né? Planejou de plano, o Filho executa este plano, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia, nos enviando o Espírito Santo, que agora vai fazer esta transformação, ele vai agir, ele vai aplicar todo este plano na nossa vida, nos tornando ou legitimando a nossa adoção como filhos de Deus em Cristo Jesus, que foi ele quem realizou a vontade do Pai na cruz do Calvário, e ressuscitando ao terceiro dia. Tá bem? Terminamos o ponto 2, 3? Terminamos? Maravilha. Então vamos para o terceiro e último tópico: a Trindade nos conduz à herança eterna. Lógico que todo o trabalhar desde o princípio, desde a criação de todas as coisas, e antes disso, né, a Trindade ela está sempre agindo em conformidade com, vamos dizer assim, um único desejo, uma única vontade, uma única direção, uma única forma de agir. Por isso nós falamos da triunidade, quer dizer, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em um só Deus. Tá bom? Vamos mais adiante. Herdeiros de Deus por adoção. Então, vamos ver a atuação da Santíssima Trindade na adoção. Então, o termo herdeiro, que está aqui como clerônomos, é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passaram a ter pleno direito sobre os bens. Nós já falamos sobre esta ideia, né, lá no princípio. Precisamos reforçar só na questão de que o contexto legal, já falei também lá no início, que entra, veja, é uma linguagem jurídica, legal, de lei, tá bom? Então, é para indicar que os adotados têm pleno direito sobre os bens do pai. Tá? Sempre lembrando que estes direitos nos trazem responsabilidade. E eu preciso me manter como um filho para, obviamente, ter direito à herança. Ponto de número 2. Coherdeiros em Cristo por filiação. Então, veja, nós somos associados, né? A filiação, nossa filiação, ela é associada ao filho primogênito.
veja, que como filho de Deus, ele é unigênito. Mas na criação, ele é o primeiro. Porque primogênito quer dizer o primeiro a abrir a madre. Primogênito. Primeiro a abrir uma madre. Então, veja, na ideia do plano de salvação, Jesus Cristo ele é o primogênito. Nós somos adotados. Mas, olhando na filiação de Deus, vamos dizer, como Deus Filho, ele é unigênito do Pai. Então, dentro deste âmbito, só tem Cristo. Mas quando olhamos para a extensão do plano salvífico, Jesus Cristo é o primeiro desta linhagem. E nós somos os adotados que vamos ter estes privilégios. Esta frase, co-herdeiros de Cristo, significa que compartilhamos com ele a mesma herança. Então, tudo que o primogênito tem, nós adotados, esta filiação na família de Deus nos dá o mesmo direito, o mesmo privilégio. Tá bem? Esta herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Foi o que eu disse. Para nós não nos confundirmos com a tal da herança. Senão a gente vai querer ficar recebendo só a verdinha, né? Não vai querer mais nenhuma, ou o euro. E não é bem isto que a ideia de herança ela transmite a nós, mas sim, não de posse materiais, mas uma herança gloriosa, incorruptível e incontaminável. Então, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar, veja, dos seus sofrimentos. Lá no início eu falei sobre a responsabilidade. E citei quando Paulo fala que estas tribulações que nós passamos no tempo presente não são para ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós um dia. Então, veja, não quer dizer que nós teremos só privilégios. Não, nós vamos ter os deveres, que aqui ele chama também participar dos sofrimentos de Cristo. Senão seria muito fácil. Tá? E a maioria das vezes, na maioria da vida dos crentes, os momentos de alegria, de glória, são quase escassos. Alguns foram escolhidos para alguns sofrerem um pouco mais do que os outros. Outros foram escolhidos até para passarem pelo martírio por amor a Cristo. Então, veja, participar, ser co-herdeiro não quer dizer só das bênçãos, mas também das lágrimas, dos sofrimentos. Tá bom? A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Eu até citei a música de Mara Lima, né? Que nós ela cantava, vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos do Senhor. Quer dizer, antes da coroa, precede o que vem antes? Vem a cruz. Ora, e nós não podemos seccioná-la, nem na sua altura, nem na sua extensão dos seus braços, na sua largura, porque ela é a ponte pela qual nós vamos transpor para chegar do outro lado e trocar esta cruz pela coroa. Então, não corte a sua cruz. Quer dizer, como é que nós fazemos isto? Aceitando da obra de Deus na nossa vida só aquilo que nos agrada. Das Sagradas Escrituras, só as bênçãos. O resto não me interessa. Então, eu estou podando a minha cruz. Tá? Eu estou podando a minha cruz e não estou sendo um co-herdeiro legítimo. Porque eu só quero participar das benesses. Eu não quero participar dos sofrimentos, dos ônus que advêm desta filiação de Deus. Lógico que virão muitos problemas, tá bom? A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Então, por que a cruz? A cruz é para nos moldar conforme o Filho, e isto inclui as marcas de Cristo. Paulo, quando ele vai dizer, desde agora ninguém mais me moleste, ele cita isto, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Então veja, quais são as marcas de Cristo? Ora, são os sofrimentos de Cristo que estas marcas, elas advirão sobre nós por causa dos sofrimentos.
seja no carregar da cruz, seja no receber a coroa, seja, lógico, tudo isto eu estou falando de forma ilustrativa, né? Seja dos pregos do sofrimento, das pedras que nós pisaremos, dos escorpiões, né? Das áspides que nós vamos pisar, de sermos lançados todos os dias como ovelhas para o meio dos lobos, tudo isso nos trará marcas. Tá bem? Agora, se eu fugir desta situação, o que é que eu vou apresentar? Ora, eu posso até chegar com um passaporte, mas ele vai estar em branco. Malemar vai ter a minha foto, mas não terá mais nenhum tipo de identificação, porque estas marcas me identificam como filho, como co-herdeiro, porque eu estou participando não somente das bênçãos, mas também do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 3:3, o Pai administra o tempo da herança. Então, esta metáfora, ela ilustra o período da antiga aliança em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de Gálatas, capítulo 1, ou capítulo 4, versículos 1 e 2, né? Paulo descrevendo que a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Quer dizer, todo o tempo em que o herdeiro é menino, que acontece, está debaixo de tutores. Lembra que eu falei do aio que conduz, né, dos tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai, no caso humano, determinado pela lei, né? Logicamente, que ainda que ele tenha 20, 30, mas o testador estiver vivo, ele não recebe nada. Tá bem? Ele vai passar a ter direito a partir do momento em que o testador, quem escreveu o testamento, ele venha a faltar. Tá bem? Esta é a garantia dos testamentos que nós temos. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Então, esta validade, esta chancela é dada por este período. Porque por este tempo, né, o pai administra o tempo da herança. Tá bom? Então, esta visão de Israel como sendo, né, esta metáfora, apesar das promessas, não havia recebido, porque a ideia de menino não receber a herança enquanto o pai não determinar o tempo, ou enquanto não se cumprir o tempo. E o tempo se cumpriu? Sim. Então, portanto, 3:3, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção de sua promessa a cada um de seus filhos. Tá bem? Então, nós estamos falando tanto do presente quanto do futuro. E esta paciência, esta calma, esta confiança que o cristão deve ter, ela vai advir do quê? Da certeza de que o pai está cuidando de mim como filho. Eu faço parte da família dele. Tá bem? Então ele não vai tardar e nem vai falhar. No tempo certo ele vai suprir as minhas necessidades, como está aqui, para conceder a cada porção da sua promessa. Quer dizer, o Senhor, porque de uma vez nós podemos não entender ou desperdiçar. Se demorar demais, nós não suportaremos. Então, cada período o Senhor vai liberando uma parte dessas promessas, destas bênçãos, até que nós vamos vivê-la no futuro, eternamente na presença dele. Tá bom? Para cada um de seus filhos. Falamos sobre o Espírito, ou Pai e o Espírito Santo. Falamos sobre libertação, confirmação de filiação e condução para a herança de Deus. Ou procuramos falar sobre isso. Que Deus nos abençoe, fiquemos firmes, cheguemos confiadamente à presença de Deus, porque nós fazemos parte desta família, fomos adotados em Cristo, então nós somos filhos de Deus. Amém? Guiados, conduzidos pelo Espírito Santo para recebermos esta herança. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Fiquemos todos com a paz do Senhor. Até a próxima aula. Espero estar com os meus braços melhor para poder voltar à lousa.